Com uma queda na cotação e nos dividendos, o Capitania Securities, o CPTS11, foi um dos fundos imobiliários mais pedidos lá pelo Instagram. Então vou trazer aqui hoje um estudo mais geral do fundo, vamos conhecer o fundo e tentar entender o porquê dessa queda. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então vamos falar do Capitania Securities, o CPTS11, que foi um dos fundos mais pedidos aí para a gente trazer um estudo aqui pelo YouTube, numa enquete que eu fiz lá no Instagram. Então se não me segue, ó, já me segue lá no Instagram também. Lá a gente sempre tá colocando enquete, tá colocando conteúdo diário. O que nós vamos fazer aqui hoje é um estudo no relatório do Capitania. Eu não tenho esse fundo em carteira, nunca tinha estudado ele a fundo, mas nós vamos entrar hoje, tentar entender o que ele faz, o que ele não faz e o porquê dessa queda aí na cotação e nos dividendos. Antes de ir para a tela, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdo como esse em primeira mão. E se gostar depois, deixa o like que ajuda o YouTube a esparramar esse vídeo para mais pessoas. Então, vamos para a tela. Bom, a primeira coisa que eu gosto de entender, né, o que o fundo faz, ó, o CPTS11, Fundo Imobiliário de Papel, ou seja, seus recursos são destinados a primordialmente aplicação em títulos de valores imobiliários. Fundos como o CPTS atribuem seus investimentos majoritariamente em recebíveis imobiliários, ou seja, os CRIs, que são investimentos de renda fixa voltado para o setor imobiliário. Os fundos de papel são conhecidos pela capacidade de gerar caixa de forma segura, investindo em ativos de renda fixa. Entendido que ele é um FII de papel, vamos fazer um raio-x geral dele aqui. Então nós vamos olhar aqui, ó, liquidez diária dele, 50.806, não tem nem o que falar, eu falo que acima de 1.000 tá ok, então 50 mil passou com folga na liquidez. Esse é o último rendimento dele, 0,85 centavos, né? 85 centavos, na verdade. Um dividend yield de 0,95%. Patrimônio líquido 2,9 bi. Teve aqui um preço sobre valor patrimonial aqui de 0,92. Esse indicador aqui para fundo de tijolo eu falo para esquecer, já tem vários vídeos falando disso, vou deixar os cards aqui. Mas para fundo de papel é um pouco mais interessante estar olhando para ele. Olhando aqui um histórico de cotação, ele chegou a bater R$ 119 aqui em cima. No auge da crise aqui, ele veio aqui para baixo a R$ 80, retomou e hoje está aqui em R$ 85, está chegando próximo aqui no preço dele no auge da crise. Falando aí da crise sanitária, não pode falar o nome aqui, senão o YouTube não entrega o vídeo. Algumas informações básicas, ó, taxa de administração 1,05 ao ano, não tem taxa de gerenciamento, não tem taxa de gestão, não tem taxa de performance. Então, vamos falar que a taxa dele totalmente aceitável, 1,05. O histórico de dividendo dele aqui, ó, o último foi 0,85 em relação à cota atual, 1,01%. Ele, se pegar aí nos últimos 12 meses, sempre gosto de olhar os últimos 12 meses, 15,18%. Excelente, né? Excelente retorno em termos de dividendo. Olhando o histórico, você vê que ele tem uma variação normal para o fundo de papel, mas ele se manteve por bastante tempo aqui, com uma constância boa de dividendo, depois subiu, se manteve aqui, agora teve essa queda brusca, a gente vai entender por quê. Valor patrimonial, uma leve queda, ó, ele partiu lá com R$100, hoje o valor patrimonial dele está 91,61. É muito comum em fundo de papel essa queda, né, no valor patrimonial ao longo do tempo. Isso eu não acho tão bom, mas é comum em fundo de papel isso. Para entender um pouco melhor, eu venho aqui no relatório dele, no relatório do fundo, tá? Então tá aqui, ó, algumas informações, CNPJ, o início do fundo é 2014, é um fundo antigo, o BTG Pactual com o administrador, ele é para investidor em geral, gestor Capitania Investimento. Bom, resumo aqui, eu só vou pegar a questão do valor do patrimônio líquido, 2,9 bi, e uma quantidade de cotista aqui, ó, chegando em 199.987, chegando em quase 200 mil cotistas. O restante das informações já está desatualizada da data do último relatório para a cotação de hoje. Por exemplo, 90,10, hoje já está 85, caiu um pouco mais. Logo no começo ele faz um resumo com comentário, distribuição de dividendo. Achei bem bacana esse relatório dele, bem feitinho, fácil de entender. E ele coloca aqui a alocação de ativo, ó, ele põe lá que é 65% em CRIs, 26% em fundo imobiliário, 7% em caixa. 5 maiores devedores é o fundo imobiliário GTIS Brasil Logística,
o General Shopping, Grupo Mateus, HBR e FI Gazette Mall. O fundo está com 180 milhões em compromissadas com CRI, 6,38% do patrimônio líquido. Essa alavancagem tem um custo de CDI mais 0,67 ao ano. A despesa de juro acumulada e não realizada com operação compromissada está em 5,5 milhões, que dá 17 centavos por cota. Da carteira de crédito dele, possui 65% dos ativos, dividido em 41 crédito. O segmento com maior percentual de alocação é o logística industrial, com 38% da carteira de crédito, 25,4% do total de ativo. Do total da carteira de crédito, 99,61% foi adquirida IPCA mais 6,52%. Então é uma boa taxa aqui. E 0,39% foi adquirida CDI mais 1,48%. Mas predominância aqui, IPCA mais 6,52%. E um duration médio aqui de 6,2 anos. Da carteira de FII, alocações em 32,3% em renda urbana, 29,6% logística, 18% em laje corporativa. Os 5 maiores FII, HSRE, GTLG, HBRH, TRXF e NEWL11. E a exposição por tipo de risco, 42,5% contrato atípico, 46,3% contrato típico, 8,4% crédito e 2,8% incorporação. Sobre a distribuição de dividendo, está aqui o último, 0,85. Ele fala que isso aqui equivale a 108,74% do CDI. Então, desde o início, ele apresenta um retorno anualizado de 11,4%, considerando o investimento inicial na cota de R$100 e 92,59% distribuído no período reinvestido no fundo. Então, assim, o que ele quer dizer aqui? Com esse retorno aqui, é para quem pegou todos os dividendos e reinvestiu no fundo, tá? Então, o gráfico aqui, ele faz lá a comparação com o CDI desde 2014. Ele está sempre aqui, batendo o CDI. É um bom histórico para poder analisar. Fundo imobiliário de papel, eu gosto, de analisar muito o histórico dele, porque se for para mim analisar todo o crédito, todo o fundo imobiliário que está lá dentro, eu compro sozinho, não preciso comprar um fundo de papel. Então, analisando o histórico, me pareceu bem bacana. Em azul aqui, 178,18% é o CPTS, desde que reinvestido, todos os dividendos. Você tem o CDI aqui embaixo, 97%. O IFIX, que é o benchmark, o benchmark aqui dos fundos imobiliários, como se fosse o Ibovespa das ações, a gente tem o IFIX, 114,05%. E a inflação, 61,81%. Ele pega um histórico desde 2014. Então, bem bacana esse retorno desse fundo imobiliário aqui. Essa aqui é o retorno da carteira só de fundo imobiliário dele. Então, ele traz aqui 43,56% de retorno desde setembro de 2019 contra o IFIX aqui de 12,56%. Mostra também uma boa gestão da carteira de fundo imobiliário dele. Aqui ele detalha quebra de resultado, aqui embaixo é despesa. Mas pegando o último resultado aqui, azul claro é o rendimento dos CRI. Ele tem rendimento de fundo imobiliário, uma faixinha bem pequena aqui. Ganho de capital com CRI. A maior parte dá para ver aqui que são os rendimentos de CRI e em cinza ganho de capital com fundo imobiliário, que é as vendas aí de fundo imobiliário, compra e venda de fundo imobiliário. Ele que vem agradando cada vez mais cotista, Você pega aqui 2019, ele tinha mais ou menos aqui uns 10 mil cotistas, hoje chegando aqui em 200 mil cotistas. Você pegar mensal desde novembro de 2021, em um ano, só crescendo o número de cotistas. Quem quiser olhar o relatório dele, é muito bem explicado, gostei bastante do relatório. Uma última informação que eu vim buscar é sobre a alavancagem do FII. Ele tem aqui, cadê a informação do ativo? Cadê? Patrimônio líquido. Peguei aqui a informação do patrimônio líquido. Peguei lá no passivo dele, cadê? Rendimento e tal. Obrigação de securitização tá zero, tem que outros valores a pagar. Então, se você pegar o que ele tem de passivo aqui, esses outros valores a pagar, eu não sei o que é, mas vamos considerar ele. Eu joguei aqui no Excel
ele está dando aqui 8% de alavancagem, bem tranquilo. A gente vê fundo imobiliário aí com uma alavancagem muito alta, isso preocupa. E ele está aqui com 8% e mesmo assim não é aqui de obrigação de imóvel, obrigação de securitização. Então, quanto à alavancagem, acho que está bem tranquilo esse fundo imobiliário. Bom, o rendimento dele caiu, obviamente, porque a gente viu aí que a carteira dele majoritariamente é IPCA mais taxa, e o IPCA veio aí nos últimos meses aí numa deflação, né? Veio caindo isso aí, veio tendo uma queda na inflação, tendo até deflação nos últimos 2 meses e, consequentemente, se ele recebe em cima de IPCA mais alguma coisa, ele teve essa redução. O mercado bateu, mas está batendo no fundo imobiliário como um todo. Não vejo problema nenhum específico com esse fundo, olhando bem por cima, assim, não vi problema nenhum. Para ser bem sincero, é um fundo que eu vou olhar um pouco mais de cuidado depois, quem sabe até incluir na carteira. Porém, eu acho que faz mais sentido ter fundo de tijolo do que fundo de papel. O percentual na minha carteira de fundo de papel, eu pretendo ter cada vez menos, né? Eu prefiro ter fundo de tijolo do que de papel, mesmo fundo de papel trazendo aí um dividendo um pouco maior. Até eu explico isso num outro vídeo que eu vou procurar e deixar card aqui, que o fundo de tijolo você tem lá a inflação nos imóveis, o fundo de papel ele já distribui toda essa inflação. Então, às vezes, olhando só por dividendo, você pode se enganar em relação à rentabilidade. Mas não é nenhuma recomendação, né, de compra nem de venda, porém não vi nada de errado com o fundo. Então ele passaria aqui sim nos meus critérios de investimento. Beleza? Se gostou, não esquece de deixar o like no vídeo aqui, se inscreve no canal para receber mais estudo, mais conteúdo em primeira mão. Vou ficando por aqui. Valeu!